Oi, gente, boa tarde. Sou Beatriz Gerlach, host do Luxo de Podcast. Hoje eu tenho um convidado muito especial, que é o Bernardo Mugel, sommelier da Porto de Vinho, que está aqui com a gente. A gente vai falar sobre um tema muito gostoso, que é vinho. Bernardo, prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Com certeza, a gente vai ter muito assunto, porque o tema, assim, eu amo, eu sou... Pode falar bebedora de vinho? Claro. Apreciadora de vinho. Você pode falar tudo. Bebedora, apreciadora de vinho, porque ele está no meu dia a dia. Inclusive, é saudável, né? A gente tomar uma tacinha de vinho. Uma tacinha por dia tem dia. vários benefícios. Para o coração, para a cabeça, né? Pra cabeça, exatamente. Não, e pro humor, né? Exatamente. Inclusive, a gente estava aqui no backstage conversando um pouquinho, a gente estava se conhecendo, e eu falei, olha, eu vou contar uma curiosidade, porque ele falou, tem várias lendas de como surgiu o vinho, né? E eu fiquei sabendo que ela se deu, o surgimento dessa bebida, que a gente tanto ama, por isso estamos aqui pelo vinho, de uma desilusão teoricamente amorosa, há 6.000 anos atrás, antes de Cristo, por uma persa que era apaixonada pelo rei da Pérsia, e ela decidiu se suicidar. E para ela se suicidar, ela falou, deixa eu tomar um suco de vinho estragado, um suco de uva estragado, que eu vou pensar aqui melhor em como eu vou fazer isso. Aconteceu que essa bebida teoricamente estragada era um vinho, era a bebida vinho, né, que ainda não se descobriu, não tinha se descoberto até então. E ela ficou alegrinha. Então, ela acabou tendo, assim, uma melhora de humor exponencial, não se suicidou e começou a trazer aquilo para o reino e a bebida se dissipou. É uma lenda, né, obviamente, mas eu acho que são histórias, assim, que trazem esse aspecto de comemoração, de melhora de humor, de compartilhar os momentos, né? Eu acho que a gente falar de vinho... eu duvido, assim, obviamente a gente fala das desilusões amorosas, mas assim, quando a gente fala de vinho, a gente fala em celebração, né, Claro. de uma certa forma. Um vinho é bom companheiro para muitas circunstâncias diferentes, né? Felizes ou tristes. Com certeza. E junto essa lenda, ela faz todo sentido histórico, né? É difícil cravar que alguma coisa aconteceu há tanto tempo atrás, com tantos detalhes e dizer que é verdade. Mas ela tem um sentido histórico muito forte. O que se acredita, pelo aspecto mais histórico, de verdade, científico, é que foi descoberto exatamente ali na Pérsia, exatamente nessa época, e exatamente desse jeito, no sentido de que alguém encontrou uvas que estavam estragadas, e possivelmente, tirando um pouco do romance da lenda... Da desilusão amorosa. Até com fome, com sede, consumiu aquilo e sentiu o efeito do álcool. E por que isso aconteceu? Porque o vinho, ele é uma bebida que acontece de forma natural. Aliás, em outros momentos no podcast, possivelmente vou falar disso, que eu acho muito interessante essa ligação do vinho com a natureza. Você não precisa fazer nada para o vinho acontecer. Como é que se faz vinho? A uva é rica em açúcar. Tá. Esse açúcar, quando entra em contato com o fermento vai lá, age sobre ele, fermentando o açúcar da uva. Pronto, suco de uva fermentado é vinho. Então, basta que o suco da uva entre em contato com a atmosfera, com os fermentos, as leveduras que estão presentes na casca da própria uva, para aquilo começar a fermentar e o açúcar começar a se transformar em álcool. Tá. E aí, se bebe aquilo, se sente a ondazinha do álcool, né? E se tem esse ganho de humor, essa percepção, né, esse torpor do álcool, que moderadamente é muito confortável para o ser humano, e assim que surgiu. E aí não se sabia explicar também por que se sentia isso. E se acredita também que até a própria crença em Baco, Dionísio, os deuses do vinho, também era explicado assim, você bebe essa bebida e você fica tudo bem. Por quê? Isso é Baco, é Dionísio. Então, são muitas as lendas em torno da criação, do surgimento do vinho, e que perduraram muito tempo. Porque a fermentação só veio ser explicada tecnicamente por Pasteur, século XIX. Nossa, recente. Então, durante muitos anos se produziu vinho sem ter noção de que aquilo ali era um organismo vivo, que é a levedura, que vai lá, essa explicação só veio completa e no detalhe muito tempo depois. Muito tempo depois. E como que se deu o teu entrosamento, o teu interesse por esse universo do vinho? Assim, você sempre gostou? Começou na sua casa? Como é que foi que isso se deu? Olha, essa é uma história meio comprida, eu vou tentar fazer ela ficar um pouco mais curta. Eu tenho Não, a gente faz a parte 2. Então a gente faz o podcast parte 1 e parte 2, não tem problema. Eu tenho um ídolo na vida que é o meu avô, pai da minha mãe. E tinha outro pai do meu pai, também era o máximo.
mas esse avô era executivo da Shell, numa época que muito pouca gente viajava para fora do Brasil. Não era, a aviação era uma coisa mais restrita e tal, e ele precisava viajar muito para fora para ir para a Inglaterra para visitar a matriz lá da Shell. E nessas idas, uma das coisas que todo mundo já fazia, quem tinha oportunidade, era trazer bebida. E meu avô tinha um bar que eu achava o máximo. Então, acho que a primeira coisa que eu tenho de memória que remete à bebida é olhar para aquele bar do meu avô e falar, nossa, que coisa legal, né? E aí, num determinado momento, eu tive uma oportunidade de trabalhar com bebidas. E juntou uma coisa com a outra, eu já achava esse universo bacana e foi. Mas eram bebidas destiladas, principalmente uísque, tequila, vodka, só bebida destilada. E aí, o pessoal do mercado de casamento, né, as assessoras de casamento, cerimonialistas, descobriram que eu tinha um bom preço em uísque e em vodka para casamento. Tá. E as noivas vieram me pedir tabela, preço dessas bebidas. Muito bem. As noivas também queriam espumante, também queriam vinho. Começaram a me demandar isso, que era uma coisa que eu não fazia. Uhum. Aí, nossa, nessa época, o uísque era 2 marcas que tinha no Brasil, vodka, talvez uma só, premium, assim, o resto era tudo muito... democrático, né? muito pro dia a dia. E as alternativas eram super poucos, então eu pegava minha tabelinha e vendia. Quando vieram me pedir vinho, eu falei, caramba, eu não entendo nada disso. Aí fui fazer o curso da Associação Brasileira de Sommelier. Ah, legal. E aí é que a mosquinha do vinho picou, né? Eu fui lá meio que uma obrigação de trabalho e acabei me apaixonando pela história do vinho. Era para ser uma coisa até de começo de carreira, eu não pensava nessa época que eu ia ser sommelier, imagino, que eu ia fazer isso da vida, era uma coisa assim, enquanto fazia faculdade, depois ia fazer outra coisa. E já estou aí com 44 anos, colado no vinho e nas bebidas até hoje, sem querer. Eu vi que fazem 20 anos, mais ou menos, que você tá, né, nesse universo. Exatamente. Os primeiros cursos de vinho datam mais ou menos dessa época aí. Que legal. Comecinho dos anos 2000. Não, que legal. E aí, o Bernardo, ele é formado também pela Associação Italiana de Sommelier. E a gente estava entendendo como que é essa coisa Itália. O Brasil tem alguma coisa diferente, não tem? E é justamente por uma oportunidade que surgiu, né? Exato. A gente... Nós não estamos aqui num grande centro produtor de vinho, assim, reconhecido mundialmente. O vinho brasileiro tem melhorado muito e tem ganho mercado. Nossa, você vai num supermercado hoje em dia na Suécia, às vezes você dá de cara com um vinho brasileiro. Que legal! Não é toda hora, mas o Brasil tem feito um esforço para... Né, tem o Wines of Brazil, que é uma associação de todos os produtores para ajudar na logística, nos contatos lá fora. Eles se juntam, vão a feiras juntos, internacionais, para expor os produtos. Então, o mercado está crescendo, mas ainda é uma coisa... gradativa, exato, né? Meio incipiente, se você for comparar com esse pessoal que está vendendo vinho desde a época dos quizares lá, como a gente estava falando dos champanhes, né? Então tem um know-how já bem mais avançado e as raízes mais profundas, né? A gente está ainda aprendendo. Então, poxa, chega um sommelier italiano, campeão do mundo, vem ao Brasil para dar um curso, isso me interessou e eu fui lá assistir. Foi muito bacana perceber até as rixas, né, entre França e Itália, ele como italiano o tempo todo puxando a sardinha para o lado do vinho italiano. Aliás, eu fiz um curso também uma vez na Argentina e tinha um capítulo do curso que dizia por que o vinho argentino é melhor do que o vinho chileno. Ah, não! Como se fosse uma coisa... Só os argentinos mesmo, né? Não, total. Eu falo, gente, não acredito. Então, essa coisa do puxar a sardinha, isso está esperado para todos os lados. Você vai conversar com um sommelier chileno, ele vai dizer que o vinho chileno é o melhor do mundo. Se você for conversar com um vinho português, com um sommelier português, ele vai dizer, não, a diferença do vinho francês para o português é só marketing. Eles são melhores em marketing que a gente, não tem mais nada. O vinho português é muito melhor. Então, cada um puxa para o seu lado. E a gente ali... Até, isso é outro dado interessante, os melhores sommeliers do mundo, justamente, eles não estão nos grandes países produtores. Ah, é? Porque justamente eles estão menos inclinados a puxar a sardinha. Então, falei da Suécia lá do mercado, um sommelier sueco ganhou 3 vezes o prêmio de melhor sommelier do mundo. Por quê? Porque ele estuda o vinho francês, o vinho italiano, o vinho português, o espanhol, o argentino, o americano. Ele é apartidário, né? Sem fazer nenhum tipo de distinção, mete a cara, estuda tudo, fica craque. Que interessante. E aí ele tem esse conhecimento mais
abrangente, né, sobre todas as regiões vinícolas. Não, super interessante. Inclusive, a gente estava falando um pouquinho antes também dessa coisa de puxar a sardinha entre o novo e o velho mundo, que inclusive eu acho legal você comentar da Porto de Vinho, né? Que vocês são especialistas em velho mundo. E o que são as grandes estrelas também da Porto de Vinho e você contar essa distinção. E até porque, só para me prolongar um pouquinho, mas para ter um pouco mais de visão 360, né? A pergunta é, por que um vinho custa R$60, enquanto a gente tem garrafas sendo importadas a R$62.000 no Brasil? Assim, o que traz, né, esse diferencial para uma garrafa, né, que teoricamente começou lá atrás por algo que é natural? O que diferencia isso, né? E o que vocês têm de estrelas aí dentro do teu portfólio que é legal você dividir com a gente? Legal. Essa história do novo mundo e do velho mundo, a Porto de Vinho é uma importadora especializada no velho mundo. E o que o velho mundo... Isso é um reflexo do meu gosto, né? Eu sou um bebedor de vinho, como você disse no começo. E é claro que quando eu for selecionar um vinho para importar para o Brasil, eu penso no gosto do consumidor, o que as pessoas vão gostar. Mas eu acho importante, assim, a Porto de Vinho não é uma mega empresa que vai atender milhões de pessoas. Eu acho importante também que os vinhos tenham um pouco de DNA próprio da Porto de Vinho, que é o meu DNA como sommelier que passa por ali, né? Então, eu tento equilibrar um pouco do gosto pessoal e um pouco da minha percepção do que eu acho... o que vai agradar, né? O que eu acho interessante trazer também pela minha percepção pessoal do que eu acho do mundo do vinho e tal. E o que o velho mundo tem de mais interessante é diversidade, né? Então, você pega a França, lá no norte está Champagne, são os melhores espumantes do mundo. Você desce um pouquinho, você tem a Alsácia, que é especialista num determinado tipo de vinho branco, com Riesling, com Gewürztraminer, com Pinot Gris. Você tem Vale do Loire com Chenin Blanc, com Sauvignon Blanc. Aí você desce mais um pouco, tem a Borgonha, que é Pinot Noir para o tinto e Chardonnay para o branco. Aparece o primeiro tinto, quando você vem do norte para o sul, na França, na Borgonha. Por quê? Porque acima disso é muito frio para fazer vinho tinto. Ah, entendi. Então, você pega o terroir, que é a grande colaboração da França para o mundo do vinho, é essa percepção de aquele clima, aquele solo, aquela temperatura vai ser melhor para produzir que tipo de vinho. O francês foi o primeiro produtor a sacar isso e a investir nas uvas certas dentro de cada região para fazer o melhor vinho possível, né? Não interessa que vinho que eu quero fazer, interessa qual o melhor vinho que eu posso fazer no meu terroir, onde eu moro, onde eu produzo, né? E aí, descendo da Borgonha, você tem já as regiões mais especializadas em tinto, como, por exemplo, Rhône e Bordeaux, né? Tá. Então, você falou da coisa da natureza, isso mostra um respeito muito grande à natureza, né? Não sou eu que vou determinar que vinho eu vou fazer. É a natureza que determina, é o terroir que determina. Sim. E esse respeito ao terroir e esse terroir tão diverso é que traz também esse monte de estilo de vinho. Então, quando você prova 50 vinhos argentinos ou 50 vinhos franceses, a tendência é que os 50 vinhos argentinos sejam mais diferentes entre si. Porque você vai pegar a Argentina muito focada na Malbec, muito focada em Mendoza, e aí você vai acabar tendo Claro, você tem o micro terroir, você tem a mão do produtor, você tem muitas coisas que fazem também um vinho argentino poder ser mais caro ou mais barato, mas a distância de estilo entre um e outro num país do velho mundo ou num país do novo mundo é muito maior. Por conta dessa história do terroir. E você tem aí também, eu acho que quando a gente traz para o mercado de luxo, essa coisa do artesanal, né? Total. Eu acho que a tecnologia, que ela é mais moderna, obviamente dá para a gente pensar em insumos para essa terra, para esse terroir, a gente consegue pensar em enriquecer de uma certa forma de nutrientes, isso. Acredito eu que isso já acontece, mas assim, quando a gente fala de mercado de luxo, a gente fala de uma coisa que é geracional, que é passada de pai para filho. A gente traz muito isso com a Europa, né? Sim. A gente já tem esse DNA. São países que viveram guerra, etc. Assim, então, a gente entende que lá eles conservam mais, né, esse estilo que, de uma certa forma, é algo mais boutique e mais respeitoso, né? Não, e a coisa do... Quando você fala em vinho de luxo mesmo, né, vamos pensar nas garrafas que são muito caras. Sim. Às vezes a gente vê algumas pessoas questionando o consumo de luxo ou não, você vai pagar mais caro só porque é dessa marca e tal. Isso é muito comum. No caso do vinho, o vinho tem uma contribuição ao dar ao mercado de luxo que é muito interessante, que é
no vinho não é a questão de uma etiqueta, é a questão de fato, de uma característica, né? Então, a gente estava falando do Romanée Conti, que é o vinho mais caro do mundo. O que é o Romanée Conti? É um vinho feito na Borgonha, com a uva Pinot Noir, que ele tem lá 2 hectares. Só. E não interessa. Não, mas eu tenho 100 milhões de pessoas querendo comprar. Vai ter aquele número de garrafas produzida e os milionários do mundo inteiro vão se estapear para comprar aquele número de garrafas que é extremamente limitado. Quanto que é por ano a safra? E é limitado pela natureza. Pode ser 2.000 garrafas, 3.000 Super garrafas. Né? Então, assim, e não é limitado porque, de forma comercial, alguém criou uma edição limitada. Não, aquele terroir, suporta fazer só aquela quantidade, posição né? geográfica, ela é comum àqueles 2 hectares. Se você for para o vizinho do lado, já tem uma característica diferente, uma inclinação de terreno diferente, o sol já bate diferente, já não é Romanée Conti, já é outra coisa. Sim. Então, de novo, essa ligação do vinho com a natureza, até para justificar o luxo e o preço. Né? Não, total. Quando a gente faz uma alusão à bolsa, que para as mulheres que estão assistindo a gente é mais fácil de comparar, a gente tem edição limitada. Então, a gente tem a Hermès, por exemplo, que tem uma bolsa que é a Birkin e a Kelly, que são bolsas que são numeradas, que essa coisa da exclusividade, Exato. você tem um limite, né, para comprar. Então, a gente acaba transportando isso para o mundo dos vinhos, que é o caso do Romanée Conti, que eu estava contando que, acho que em 2018, em Nova York, foi leiloada uma garrafa a $500 milhão, né? Então, assim, você imagina quando essa pessoa... A comemoração que vai ter sido feita se essa pessoa vai abrir essa garrafa ou não, né? Então, aí passa, de fato, pela questão da raridade, né? Sim. Provavelmente uma safra... Colecionador, uma safra antiga, uma garrafa única, deve ter alguma história por trás de alguém que consumiu aquela garrafa, ou é uma safra histórica que é a última garrafa da melhor safra da história, que, de novo, não são coisas inventadas, né? É realmente como aconteceu. E aí é isso, um fanático por Romanée Conti, de novo, um bilionário russo, um bilionário chinês, um bilionário japonês, tá todo mundo de olho nessa garrafa. E aí vira quem dá mais, né? Não, total. E é muito sobre o storytelling também, quando a gente traz sobre o mercado de luxo. A arte de contar a história enriquece ainda mais essa vontade e o aspiracional, né? Você cria desejo. Então, até a gente fala que, não sei se você já percebeu, nas campanhas de luxo, a gente não tem pessoas sorrindo. A gente tem pessoas... O sorriso, ele custa muito. Então, assim, a gente tem propagandas de margarina, democráticas, aquela coisa família feliz, todo mundo ali, etc. Quando a gente vai para o luxo, essa distância quase que aristocrática, essa coisa do ar, né? De você ter um momento, assim, quase que de uma distância de olhar até, faz com que o outro, ele queira conquistar. Então, você traz uma escassez para a pessoa, para o contato. E a escassez, é o que ele estava falando do Romanée Conti, traz essa vontade de você ter alguma coisa. Isso até, se a gente for... né, um pouco de psicologia aqui, que eu adoro, mas assim, a gente traz muito até nessa parte, quando a gente fala de romance, né? Que o homem tem um instinto de caçar e a mulher tem um instinto de, obviamente, se proteger. Então, a gente entra nessa coisa de você querer ter alguma coisa, quando ela é negada, ela é mais... ela é mais visada ainda, né? Vislumbrada. Então, a gente... Instintivamente, o ser humano é assim, né? Total. E a gente usa dessas metáforas para ficar um pouco mais claro para vocês, mas o mercado de luxo, ele usa muito disso, do sentimento, da experiência. E quando a gente traz essa coisa à mesa, né? De você trocar a experiência, você tá, obviamente... mexendo com o sentimento das pessoas, você mexe muito com o imagético, né? Isso é super interessante. Aí, quando a gente traz essas histórias, como eu acho muito legal a gente contar aqui, sobre um ícone do luxo que é champanhe, né? Então, quando a gente traz a história do champanhe, de onde veio, a gente traz a história da Veuve Clicquot, né? Da Viúva Clicquot, que eu acho legal o Bernardo contar pra gente com muito mais propriedade do que eu, que pesquisei, e a gente vai ter agora, a LVMH tá lançando o filme da Veuve Clicquot, da Viúva Clicquot, como se dissipou o champanhe e por que ele é símbolo de celebração e de luxo. Se isso aconteceu com ela ou se foi mais antigo, né? Conta pra gente, então, essas curiosidades do champanhe. Boa. Champanhe, de fato, assim, para mim, a região mais incrível do mundo de produção de vinho. Aliás, uma coisa técnica, um parêntese técnico aqui. Às vezes eu tô com uma garrafa de champanhe ou até de espumante, não, mas eu falo, não, vou abrir aqui esse vinho.
E a pessoa fala, não, isso não é um vinho, isso é um champanhe. Não, champanhe também é vinho. Ah, é legal para as pessoas saberem. Champanhe é um vinho espumante feito na região de Champagne e que cumpre a norma de produção da região de Champagne. Tá. Então, para ser um champanhe, você precisa ser um vinho espumante, que, de novo, fazendo um parêntese técnico, você precisa ter entre 4 e 6 atmosferas de pressão dentro da garrafa. É isso que faz um espumante. Você tem que ter pressão de gás carbônico lá dentro. Tá. Se você tem pressão de gás carbônico, você é um vinho espumante. Para ser um champanhe, além de ser um vinho com essa pressão de gás, você tem que ser feito lá, né, dentro dos limites. As uvas têm que ser colhidas dentro dos limites da região. E o produtor tem que obedecer uma série de normas que visam proteger duas coisas. Uma, a tipicidade, que quer dizer, champanhe tem que ter gosto de champanhe. Ah, não, você tem Proseccos na Itália, maravilhosa. Sim, mas quando você vai tomar um champanhe, aquilo tem que ter aquele gosto que lembra aquela região, aquele terroir. Não é uma questão de qualidade, é uma questão de tipicidade. E o segundo, a qualidade mínima. Então, além de ter o estilo champanhês, você precisa ter uma qualidade mínima. Então, a regulação da produção, ela vem para poder garantir essas duas coisas. Tipicidade e uma qualidade básica. Bom, e aí como é que Champagne se tornou, então, esse ícone, né? É uma região que só produz vinho de alto nível. Isso é uma coisa que eu acho incrível, né? Quer dizer, se você for para Bordeaux, Bordeaux é uma região maravilhosa, tem super a ver com luxo, é uma região mega aristocrática, aqueles chateaus maravilhosos, incrível. Agora, você tem Bordeaux de R$5.000 e você tem Bordeaux de R$70. Champagne, não. Champagne, todo champanhe, se está escrito lá no rótulo champanhe, é porque o camarada estava lá dentro para produzir, seguiu aquele monte de norma e ele vai vender o vinho dele caro. Porque as regras são rigorosíssimas e a ideia ali é, de fato, produzir só vinho de alto nível, só espumante de alto nível. Todo champanhe, então, é uma bebida muito especial. E como é que começou essa história? Essa história começou muito antes até de existir o vinho. Eu acho que o que levou Champagne a esse patamar da gente, toda vez que tem uma coisa muito legal que acontece na nossa vida, a gente pensa em champanhe, é uma história que começou antes do próprio vinho. Então, a gente vai voltar para o século I, 456. Nossa. Primeiro século depois de Cristo. Clovis foi batizado na igreja de Reims. Tá. Que, aliás, a Catedral de Reims, para quem vai a Champagne, assim, é tão legal quanto o vinho, né? Mesmo que você não goste de vinho, vale a pena ir a Reims só para ver a catedral. É lindíssima, os vitrais são do Chagall, enfim. Uau. Tem muita história, foi bombardeada na Segunda Guerra, foi reconstruída, enfim, é linda a catedral. E por que Clovis, que foi o primeiro rei dos francos, foi batizado nessa igreja e toda a ligação entre a monarquia francesa e a Igreja Católica começa simbolicamente nesse batizado, quando Clovis se torna católico, 25 reis franceses foram batizados na Catedral de Reims. Nossa. Então, a monarquia francesa, por causa de Clovis, lá no século I, criou uma proximidade muito grande com a região de Champagne, antes de existir o vinho Champagne. Quando começou a produzir vinho, e esse vinho se diferenciou, claro, dentro das cortes do Rei Sol, também de Luís XV, isso foi largamente consumido. A Madame de Pompadour, que era amante de Luís XV, tem uma frase que é icônica, que diz que a champanhe é a única bebida que deixa a mulher mais bonita depois que ela consome. Então, adorei. Toda essa ligação da corte com o champanhe foi o combustível. E daí vem Marilyn Monroe, vem Winston Churchill, Napoleão, né? Voltando até um pouco para a corte. O 007, né? 007. É um fanático por Boulanger, então várias cenas de vários atores diferentes já interpretaram o espião 007 sentando numa mesa com aquele smoke impecável pedindo champanhe. Aí o esporte, a Fórmula 1, tudo isso... pensando nisso agora, né? Que tem a chuva de champanhe, que é a coisa mais especial, né? Tudo isso veio na esteira das cortes, né? E depois a corte também russa veio imitar a corte francesa e o champanhe era servido para os czares. Até o champanhe cristal, que é um dos ícones, né? Tem esse nome cristal porque, de fato, ele era envasado em garrafa de cristal Baccarat para ser despachado para a Rússia, para os czares. Então, tudo começa com Clovis, que cria essa ligação com a corte,
que vem aí os grandes jantares, a grande celebração, e daí a história Acendeu. foi tomando seu rumo próprio. Porque quando você falou dos czares, a ideia que eu tinha era que a Viúva Clicquot, ela lançou, né, criou o champanhe, e aí ela caiu nas graças de um dos czares da Rússia, que aí, né, tomou para si como a bebida oficial. Eu tinha essa ideia, não sabia que isso tinha vindo muito antes. Não, então, a Madame Clicquot tem uma importância muito grande na história do champanhe, como eu falei lá atrás, né? Que só Pasteur que veio explicar muito tempo depois. A gente já fazia vinho há muitos séculos, quando Pasteur veio esclarecer exatamente o que acontecia quimicamente na fermentação. Sim. Então, existe um avanço tecnológico na produção de vinho, nossa, brutal, desde o surgimento do espumante, que deve ser ali século XVI, até essa época dos czares. E a grande colaboração da Madame Clicquot pro champanhe foi um processo chamado remoage. Aí vou ter que pedir licença para ser um pouquinho técnico de novo para explicar o que é isso. E vou dar um passo atrás para ficar mais claro. Bom, já dei mais ou menos uma dica de como é que você produz vinho. Isso. Você tem o suco da uva lá rico em açúcar, se adiciona o fermento, né, a levedura, que é um organismo vivo, ele vai lá, consome esse açúcar, transforma esse açúcar em álcool e gás carbônico. O gás carbônico vai embora para a atmosfera, se dissipa, o álcool fica, pronto, já não é mais suco de uva, temos vinho. O espumante, ele é um vinho de dupla fermentação. Você tem esse vinho base, que está pronto, e você acrescenta ali mais açúcar e mais levedura. Só que nessa segunda fermentação, você prende o gás carbônico dentro da garrafa. Que é essa pressão que você comentou que tem que ter. Para ele não se dissipar. E aí que ele vai virar um vinho espumante. Que legal. No caso do champanhe, esse ambiente fechado onde acontece a segunda fermentação é a própria garrafa. Então, o produtor ele acrescenta garrafa a garrafa, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de levedura, um pouquinho de açúcar. É manual assim? É manual. Gente, por isso o valor, tá vendo? É manual. Manual. Principalmente nessa época, né? Hoje em dia você tem até máquinas que podem fazer esse trabalho, mas de qualquer forma é uma máquina que vai fazer garrafa a garrafa. Vai criar aquela fila e vai ser uma por uma. Sim. Então, qual que é a consequência disso? O champanhe, como ele tinha essa levedura que era introduzida ali para fazer a segunda fermentação, ele era uma bebida suja. Tá. Essa levedura, esse pozinho ficava boiando ali na taça de quem estava bebendo. E a Madame Clicquot criou um processo chamado remoage, que é para limpar a levedura desse champanhe. Eu não sei, talvez seja uma imagem mais fácil. Cerveja de trigo. Tá. A cerveja de trigo, se você pega uma taça bem transparente, você vê que ela tem uma coisa turva. Uma sujeirinha, vai. Que era a turbidez que o champanhe apresentava. Então, a Madame Clicquot inventou o pupitre, que é essa tábua cheia de buraquinho, que você encaixa ali as garrafas e vai girando essas garrafas até toda a levedura estar concentrada na saída. E dali você abria a garrafa, a própria pressão ajudava a expelir essa parte que estava ali pertinho do gargalo, e dali você partia com um champanhe límpido do jeito que a gente conhece hoje. Então, essa foi a grande... Tem outras, mas essa foi a grande colaboração da Madame Clicquot que deu para o mundo do vinho, do champanhe. Do champanhe. Não, super interessante. E agora ela vai estar ainda mais no auge, como eu comentei com vocês, vai sair o filme, então a gente vai ter ainda... Fica mais fácil, né? Quando eles põem de uma forma mais de entretenimento, para a gente adora saber as biografias. E a gente falando do grupo LVMH, né? Porque a Veuve Clicquot é do grupo LVMH. A gente pode falar do Dom Perignon, que também foi outro, né? Que você estava me contando que trouxe uma novidade para esse mercado, para esse mundo dos vinhos, que foi super interessante, que é outra curiosidade. Mas antes de Dom Perignon, eu vou continuar nas mulheres. Vamos lá, não, sou adepta. Porque a Veuve Clicquot, né? Quer dizer, era uma empresária e ela tocou numa época que não era tão comum assim, mulheres estarem à frente o marido faleceu numa coisa assim. De grandes projetos. E isso é muito comum na região de Champagne. Não é o caso especificamente da Veuve Clicquot, mas você tem Lili Boulanger e várias outras mulheres que tocavam as casas de Champagne,
justamente também em função das guerras, né? Então, você tinha uma perda enorme de um contingente de homens, e aí, muitas vezes, as mulheres viúvas assumiam né, a Madame Pommery, também é muito famosa. Então, várias marcas de champanhe estão associadas às mulheres até por conta dessa questão. E aí, uma outra curiosidade, na linha da guerra, se criou a tradição em champanhe de fazer esse processo de remoagem e a estocagem que precisa ser feita das garrafas antes do processo de remoagem nas caves, né, nos túneis subterrâneos. E esses túneis subterrâneos acabaram sendo super úteis também durante as guerras para proteger, principalmente mulheres e crianças desciam para esses túneis para se proteger de bombardeio, já em guerras mais na frente. Né? Estamos falando aí de Segunda Guerra e tal, foram muito utilizados também para proteger a população. Então, vamos falar de Dom Perignon, então vamos voltar para a guerra, que estava falando de champanhe. É verdade que muitas partes dessa região de Champagne foram protegidas por conta das guerras? Tem uma curiosidade em torno disso, né? Tem. Era uma bebida que eles gostavam tanto, né? Que eles mantinham, assim, meio que a salvo. Exato, Foram regiões que foram muito castigadas, mas você tem relatos de mensagens, às vezes, entre pessoas que estão invadindo aquela região, que a gente está falando de Segunda Guerra, mas é uma região que foi invadida por vários povos, né? Ela é limítrofe ali na França, uma região muito exposta. Sim. Então, você tem registros históricos de, olha... Vai lá, se for o caso, mata todo mundo, mas deixa as videiras, deixa as videiras lá, porque lá tem um negócio especial e tal. Eu vou comemorar essa vitória depois. E o saque às garrafas também é super, super falado, né? Dos tiranos que invadiram a região e levaram as garrafas para as próprias adegas, as adegas dos generais. É uma história também mítica e, de certa forma, triste, ligada a essa bebida que está tão associada à alegria. Mas, quer dizer... Todo problema traz consigo alguma coisa positiva, né? Então, eu acho que essa história acabou também justamente fortalecendo essa visão da mulher à frente do negócio e tal, e teve esse lado, de fato, positivo. Não, com certeza, né? Mas essa época onde realmente a gente era tão reprimida, né? Os homens tomavam a frente, é o que você falou, foi um instinto de sobrevivência. Ou era isso, ou não tinha mais o negócio, né? Então... trouxe aí novos talentos, né, para essa indústria. Total. E aí você não vai deixar de falar de Dom Perignon. Boa. Quero saber de Dom Perignon. Dom Perignon era um monge beneditino, né, e também apaixonado pelo vinho de champanhe, se dedicou a melhorar e a tentar explicar a característica do vinho de champanhe a vida inteira. E aí, uma curiosidade dentro desse contexto como não se sabia o que acontecia nessa segunda fermentação, algumas garrafas explodiam e eles não sabiam por quê. Você imagina, né? Essa pressão. 1700 e alguma coisa, você tá com uma garrafa paradinha lá, de repente, puf, aquele negócio explode e voa vinho para todo lado. É o vinho do demônio, né? O demônio passou por aqui, vinha padre benzeu o negócio de garrafa para acabar de explodir aquele negócio. Eu fico imaginando. Dom Perignon foi um pouco mais pragmático e falou, bom, pro vinho de champanhe a gente precisa de garrafas mais grossas. E aí, uma das grandes colaborações de Dom Perignon foi, de fato, criar a garrafa de champanhe. Se você pegar hoje, ela, de fato, precisa ser mais grossa para suportar essa pressão interna. E ele criou essa garrafa icônica de champanhe, do jeito que a gente conhece hoje, para suportar essa pressão. E tem uma lenda dele, porque nessa época, o que os produtores de champanhe queriam era acabar com a segunda fermentação. Eles não entendiam como ela acontecia, por que ela acontecia. Os produtores até da Borgonha, que eram os que brigavam com os produtores de champanhe mais diretamente pelo mercado, qualidade e tal, caçoavam do vinho de champanhe porque ele tinha bolhas. Então, Dom Perignon apostou nas bolhas, engrossou a garrafa para que se suportasse a pressão, e tem uma lenda que a primeira garrafa dessa mais grossa e com mais pressão que ele produziu, ele chamou os outros irmãos e falou, venham, estou bebendo estrelas. É a lenda que ficou da frase dele. E tem essa frase lá no túmulo dele, das estrelas e tal, ficou conhecido por isso. Não, muito legal. E aí, quando a gente fala de champanhe, né, eu vou te fazer aquela pergunta básica que tem o rio no meio, qual lado é melhor, lado da direita ou lado da esquerda? Não. Champanhe tem uma variação de terroir importante. Inclusive, existe o champanhe Grand Cru,
Tá. Né? O champanhe Grand Cru, ele vem de determinados vinhedos que têm uma exposição melhor ao sol, e tal, blá, 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 por isso ele tem essa distinção. Então, normalmente, o champanhe Grand Cru é feito por um produtor menor, que a própria família é proprietária do vinhedo. Ele custa mais caro? Custa mais caro. Você tem o champanhe, teoricamente, tá? Você pode dividir champanhe de várias formas, mas pelo ângulo da classificação dos vinhedos, você tem o champanhe comum, que é só champanhe, como se fosse pouca coisa, né? Já é muita coisa, mas que é o champanhe, vamos lá, entre aspas, básico, porque também champanhe não tem nada de básico. Você tem o Premier Cru, que já são zonas com melhor exposição ao sol, melhor drenagem de terreno. A drenagem do terreno é importante pelo seguinte: quando chove, se a água empoça, isso vale para champanhe e para qualquer vinho. Se a água empoça, a videira bebe muita água. Se ela bebe muita água, o vinho fica menos concentrado. Entendi. Então, os franceses dizem que a videira, para dar bom vinho, ela precisa sofrer. A bichinha tem que ficar ali com a água Esturricada. contadinha para poder concentrar o máximo de aroma e sabor possível dentro das uvas. Então, essa questão da drenagem do terreno também é super crítica para fazer grandes vinhos. E tem essa classificação. A região que é dividida com o rio no meio é Bordeaux. Tá. Aí a gente já está falando de vinho tinto. Como eu disse, é uma região super aristocrática, né? Conhecida pelos chateaus, que às vezes são realmente mini castelos. A região da França, que é mais assim, não quero ver castelo na França, é o Vale do Loire, não é Bordeaux. Famoso. Os castelos medievais, a terra ali da Joana d'Arc e tal, são castelos lindíssimos à beira do Rio Loire. Tem vinhos maravilhosos no Vale do Loire, especialmente brancos, como eu disse lá no começo, com Sauvignon Blanc e Chenin. O Chenin tem uma característica muito interessante, que é uma capacidade de guarda muito legal, porque o vinho branco ele tende a estragar mais rápido do que o vinho tinto. Sim. Então, quando a gente fala aquela coisa do vinho de guarda, que é um vinho que você pode guardar muito tempo, que ele não estraga, normalmente a gente está falando de vinho tinto. Tá. O Vouvray, que é o vinho feito no Vale do Loire, com a Chenin Blanc, é um vinho que pode envelhecer 40, 50 anos. Nossa. Ele fica castanho, assim, da cor dessa mesa e é maravilhoso. Delicioso. Muito concentrado, cheio de aroma, enfim. Vinho muito especial. Então, o Vale do Loire tem os castelos mais bonitos da França, tem a Chenin Blanc, com o Vouvray, e tem os Sauvignon Blanc, Sancerre e Puy-Fumé. Tá. A Porto Divino até importa um Puy-Fumé que eu acho maravilhoso, do Domaine de la Villaudière. Maravilhoso. Quanto Nossa. custa uma garrafa, pra gente ter uma noção? 240, 250. Jura? Não é um vinho caríssimo. Não é. E é maravilhoso, super refrescante, assim, para um dia quente. Legal. A Sauvignon Blanc é a grande uva ali daquele vale, junto com a Chenin. E aí, voltando para Bordeaux, você tem uma outra característica de chateau, que são esses chateaus, que a gente pensa em chateau na França, pensa naquelas torres, né, aquela imagem meio medieval. Sim. Tem também em Bordeaux, mas na maioria das vezes são mansões, com aquele telhadinho que lembra uma arquitetura meio germânica, assim, aquele telhadinho que desce para frente da fachada, com aquelas janelinhas, às vezes nos cantos, emergindo dos telhados. É um outro tipo de arquitetura. Mas são mansões maravilhosas, com os vinhedos em volta, né? E aí você tem a margem esquerda, onde estão concentrados esses chateaus, que é uma região chamada Médoc, que lá eles se especializaram na Cabernet Sauvignon. Tá. E você tem na margem direita Pomerol e Saint-Emilion, onde você tem menos essa coisa do chateau, né? Mais vinhedos espetaculares e vinhos. O vinho mais caro de Bordeaux está na margem direita, que é o Chateau Petrus, né? Tá. Que compete ali com Romanée Conti para ser o vinho mais caro do mundo. E é interessante, porque Pomerol não tem classificação. Você estava falando daquela história do Premier Cru, o Grand Cru e tal. Em Pomerol isso não existe. Você simplesmente tem os produtores, os vinhedos. É uma paisagem assim mais bucólica, mais agrícola, menos... Tá. como é a Borgonha. A Borgonha, ela sofreu muito com a Revolução Francesa, uma divisão de terrenos. Então,
Você tem vinhos caríssimos na Borgonha, como o próprio Romanée Conti, que a gente já falou, e vários outros, Echezot, aquele do lado, La Grande Rue, muitos vinhos muito caros. O vinho barato da Borgonha hoje já é um vinho caro. Né? Como eu falei um pouco do champanhe, talvez outra região que vá na mesma direção seja justamente a Borgonha. Mas porque a terra foi muito dividida, é isso. São herdeiros, famílias e essa paisagem mais bucólica. Então, Saint-Émilion e Pomerol lembram um pouco esse lado Borgonha do vinho, mais bucólico e tal. Enquanto o Médoc é a região a sub-região bordalesa dos grandes chateaus, da aristocracia, dos banqueiros. Tem a coisa do Rothschild, né? Mouton Rothschild, Lafite Rothschild. Os grandes banqueiros são donos dos chateaus com essas mansões e tal. Características diferentes. Máximo, imagino visitar. Eu não conheço essa parte, ainda deve ser sensacional. Não, Bordeaux é uma cidade maravilhosa, é uma cidade universitária, viva. Hoje em dia tem um museu do vinho de Bordeaux, que é um museu super interativo, mega moderno. Tem um teatro lindíssimo, que na frente desse teatro nasce uma rua, que é uma promenade, não anda carro. Tem aquela coisa meio Paris, assim, de uma cidade antiga, mas nessa promenade passa também uma espécie de um metrô, né, por cima da terra, lindo também, todo moderno. Então, conjuga muito bem a modernidade com a tradição. Restaurantes maravilhosos, imagino. Né? Nossa, incríveis. E uma cidade que vive não só o vinho, mas também o vinho. É uma cidade maravilhosa. E está ali na beira desse rio que divide a margem direita da margem esquerda. Que tem essa importância para o mundo do vinho, dessa divisão de estilos. Né? Não, interessante. E aí, a gente abrindo um pouco mais para outras variedades de vinho, tem o vinho verde e o vinho rosé. Existe alguma curiosidade em torno desses dois, né, subtipos de vinho que a gente gosta? Porque eu conheci o vinho verde em Portugal. Vinho rosé eu sempre gostei, como eu comentei com você, né? Vinho branco e vinho rosé são os meus preferidos. Mas, assim, tem alguma curiosidade, da onde vieram, né? Porque são mais novos, eu imagino. Então, o vinho verde é uma tradição do norte de Portugal. E ele tem esse nome porque a uva é colhida verde. Ah, legal. Então, ele não é porque o vinho em si, quando você olha para ele, é verde. Inclusive, tem um vinho verde branco, tem um vinho verde tinto e tem o vinho verde rosé. Como essa uva é colhida mais cedo, porque justamente ali é uma região de muita chuva. Então, se você deixar essa uva no pé muito tempo, exposta a calor e umidade, ela apodrece. Então, você precisa colher essa uva ainda muito fresca, né, meio verdinha, e isso gera para o vinho o quê? Acidez. Então, os melhores vinhos daquela região ali são os vinhos mais ácidos, brancos, rosés e espumantes. O vinho tinto, que precisa ter um pouco mais de álcool, e acidez um pouco mais controlada, já é um vinho ali na região meio rústico e tal. Não é um vinho tão apreciado pelo resto do mundo. O melhor vinho verde é o feito com a uva alvarinho. Né? Acho que as pessoas têm um pouco esse nome na cabeça já. Alvarinho é uma variedade de uva que é plantada ali, que você consegue colher cedo e dar um vinho muito refrescante, muito agradável. O rosé, ele está presente no mundo todo, né? É mais um dos estilos aí que você pode fatiar o vinho em termos simplesmente da aparência dele. Inclusive, a gente já falou muito de champanhe. O champanhe rosé é dos mais procurados pelos bebedores, né? Então, você pegar uma garrafa de Moët Chandon comum, uma garrafa de Moët Chandon rosé, a rosé é mais cara. Sim. Um Dom Pérignon branco é bem mais barato que um Dom Pérignon rosé. Isso vale também para os produtores familiares, né? A Porto Divino também importa champanhe. A gente traz um desses pequenininhos, que é o Domaine Aton. O Aton Rosé também é mais caro do que o Aton branco. Então, são considerados vinhos maravilhosos, mais raros. Então, tem o champanhe rosé. O rosé mais clássico do mundo ali, junto com o champanhe, é o rosé da Provence, né? Que tem a ver com esse consumo na própria Provence, né? Uma região de beira de praia e tal. Então, tem tudo a ver o consumo do rosé com aquela localidade. E aí, os produtores dali talvez tenham se especializado no rosé, menos até pelo terroir, pela natureza, que é um ponto que eu já falei. Mais pelo lifestyle. Mais pelo lifestyle da galera que está ali em torno, que precisa desse vinho mais leve, mais delicado para beber em beirada de praia. E o rosé da Provence é um ícone do mundo do vinho.
ele tem uma cor muito única que a gente chama de pele de cebola, que é uma coisa, um rosé meio dourado, assim, que Sim. lembra realmente a pele da cebola. Você pega, por exemplo, um rosé feito em Napa ou feito na África do Sul, ele tende a ser mais rubi, Tá. mais vermelho, e não ter essa cor que tem a ver com a uva ali da Provence, que é a Grenache, que dá esse tom mais dourado para o vinho. E, nossa, é um ícone ali para Cannes, para Nice, para os iates, né? O consumo do rosé. Não, aí é totalmente, né? O verão europeu, né? Nossa, dá até uma vontade de me teletransportar. Eu gosto muito do Minuti. Boa. Eu acho delicioso, refrescante. Não sei se é dessa região. É um clássico ali da É Provence, um clássico sim. da Provence. Então, estou aprendendo um pouco aqui também com vocês. Mas, assim, eu acho delicioso. E, inclusive, não sei se é uma observação minha, mas pelo que eu vejo dos rótulos franceses, a garrafa, ela é um pouco mais bojuda também. Ela tem um shape um pouco mais arredondado. É alguma característica ou é, basicamente, assim... Foi coincidência os vinhos que eu já tomei rosé serem assim? Não, é um pouco da tradição local, né? Tem duas garrafas tem dois formatos de garrafas que são os mais clássicos e conhecidos, que é a garrafa Bordeaux, que é Tá. aquela bem retinha, e a garrafa Borgonha, que dá aquela afinada no gargalo. Tá. E aí você tem outras regiões que foram também desenvolvendo tipos de garrafa. A gente falou da Alsácia lá no norte Pensei do Riesling agora, eu lembrei. Exato. Eu adoro o Schloss Vorhaus. O Riesling é aquela garrafa mais Bem- comprida que você vai encontrar tanto na Alemanha quanto na Alsácia, esse formato de garrafa. Sim. E é uma tradição na Provence, essa garrafa que tem um bojo, né, no meio Isso. dela. Tem aquela bolinha assim. É, É uma tradição local. tá. Não tem muita explicação. Alguém fez, o vizinho fez, o outro É um foi... shape deles, assim. Exatamente, é uma marca registrada. Entendi. Tem é interessante que algumas dessas tradições vingam e ficam e são símbolos e são positivos, outras micam, né? Por exemplo, um vinho que já teve queimado no mercado, o Chianti. Teve um Chianti. momento que o vinho Chianti teve assim, Chianti. E ele era muito associado à garrafa Fiasco, que é aquela garrafa que tem aquela palhinha por fora. Então, acho que todo mundo que já frequentou aí uma cantina italiana lembra daquelas garrafinhas Sim. penduradas com aquela palhinha. Aquela é a garrafa Fiasco, que era típica do Chianti. E nessa época, o Chianti não era um vinho. A produção melhorou muito na região. E eles Mas- quiseram se livrar das garrafas Fiasco, que remetia a essa coisa do vinho muito de cantina, muito simples, Ah. de qualidade meio duvidosa. Então, a galera se livrou ali E hoje, todo bom produtor de Chianti faz em garrafa Bordeaux normal, não quer mais saber do que era o Interessante símbolo isso. de lá. né? Fica meio datado, né? Fica meio marcado também, né? Exatamente. Interessante isso. E outra coisa que eu tô lembrando agora, né? Como eu trabalhei na Rimowa, existia e existe ainda uma wine case. E ela não podia ter rodinhas. Porque eles falavam que quando você coloca nas garrafas na rodinha, ela interfere na fermentação do vinho. Não sei se isso é lenda ou se faz sentido. Porque a gente tem as marcas de luxo, para vocês saberem que a gente falando de novo no universo de luxo, a gente tem as collabs, né? Então a gente tem marcas que se associam umas às outras para desenvolverem produtos únicos e aí tem essa coisa da exclusividade. E a gente também tem a segmentação. A gente estava falando de golfe, então a gente tem tipo taco assinado pela Vuitton, a bolinha de tênis ou a bolinha de golfe da Tiffany. E quando a gente traz para o vinho, existem, assim como o charuto, o umidouro da Rimowa, a wine case da Rimowa, a gente consegue trazer um pouco mais, ainda mais sofisticação para esse universo, né? Boa. E aí eu lembro muito que, como a mala era de alumínio, e ainda você adiciona as garrafas, fala, gente, mas não tem a rodinha, a pessoa vai ter que ficar carregando aquele peso, não é muito inteligente, mas faz sentido, né? Essa coisa do balançar. Então, eu teria que... O pessoal vem traz na mala também, né? E como que você pensa Pois é. nisso? Então, o wine case é interessante porque justamente é uma coisa pensada para uma garrafa não bater na outra e proteger bem os vinhos. Mas eu não teria que entender no detalhe aí essa história da rodinha. Eu não sou muito purista, não. Eu acho que o vinho ele é uma bebida, no geral, mais resistente do que as pessoas pressupõem. Tem uma coisa assim, deixar o vinho exposto à luz não é positivo. De fato, não é positivo. Mas você não vai deixar uma garrafa de vinho na beira da sua janela 6 meses ali pegando o sol.
Não é porque vai bater uma luz ali que você tem que sair correndo e abraçar o vinho para proteger ele da luz. Um pouquinho de luz ele aguenta sem se alterar, né? Sim. Então, teria que entender assim, qual foi a ideia da rodinha. Mas assim, se você tem o recado é, se você tem uma mala e tá com vinho dentro, pode trazer na rodinha que eu garanto que o vinho vai chegar perfeito. Não é porque senão o pessoal que viaja e traz, né? Não, tá lascado, teoricamente. Sem problema. Eu não sei qual foi a ideia de não ter a rodinha, mas dá para trazer. O vinho aguenta esse balancinho, vai balançar no avião, vai balançar na esteira. Eu lembrei agora, eu falei, deixa eu perguntar. E outra curiosidade que eu tenho sobre o vinho de sobremesa, que eu particularmente acho delicioso. E aí também eu lembro sempre dos alemães, porque eu já provei maravilhosos vinhos de sobremesa quando eu morei na Alemanha. Então, assim, qual que é a história por trás, né? Ele é mais concentrado e a gente toma calicinhos, né? Tem um ritual? É uma frustração minha como sommelier a gente ter tão pouco consumo de vinho de sobremesa no Brasil. Eu também sou completamente apaixonado. Isso a gente não combinou antes. Né? Não combinamos. Sou completamente apaixonado eu amo vinho de sobremesa. Por vinho doce. E muitas vezes você vê bons consumidores de vinho, que tomam bons brancos, bons tintos, bons champanhe, você chega com uma taça de vinho doce, vinho doce. Nossa, são maravilhosos. Bom, talvez o grande ícone do vinho doce seja o húngaro, né? Começou lá na Hungria com o Stokai, que é uma névoazinha, de novo uma coisa de terroir, de novo a natureza aí presente, uma névoazinha que dá no vinhedo e ele apodrece a uva. Só que se descobriu depois, isso também acontece em Sauternes, eu comecei pela Hungria porque, historicamente, lá foi onde primeiro se aproveitou isso, mas o francês ele pega todo mundo do vinho e vai melhorando, né? Ele vai adaptando. E aí depois Sauternes se tornou também um grande ícone. Inclusive, você está falando de luxo aqui, poucas garrafas são mais luxuosas no mundo do que o Chateau d'Yquem. Chateau d'Yquem é maravilhoso. Nossa, verdade, bem lembrado. A grande estrela, né? O grande Sauternes. Inclusive, ele é tão estrela que existe uma classificação de Sauternes que divide em Premier Grand Cru e o Sauternes comum. Um único Premier Grand Cru é justamente o Chateau d'Yquem. Ele é só ele. Absoluto. É um vinho, de fato, emocionante de se provar. É do grupo LVMH também. Também é do grupo LVMH. Eles compraram o Cheval Blanc Cheval Blanc, Chateau d'Yquem. Nossa, bem lembrado de Chateau d'Yquem. Uma estrela para o luxo de podcast, realmente. E ele é tão especial... Tem uma loja muito bacana dentro da Galeria Lafayette em Paris, chama Bordeauxtech. E eles têm um pedaço da loja, uma área exclusiva, só para os grandes Bordeaux. E tem um móvel bem no centro, como se fosse uma nave, assim, bem no centro, só para o Chateau d'Yquem. Nossa. E eles têm, vamos dizer ali, vou chutar, umas 150 safras de Chateau d'Yquem, espetadas, com um gargalo espetado nesse móvel, que é como se fosse um grande cubo, e esse cubo emite luz. Então, você passeia pelas safras e vai vendo a diferença de coloração. Ai, que lindo! Da garrafa. Nossa, é um piano, assim, de Chateau d'Yquem, que começa com a última safra, que é muito dourada, uma garrafa que parece ouro líquido. Vendo as variações. E você vai vendo isso virar uma coisa um pouco mais âmbar à medida... E lá no final já é uma coisa de novo, amarronzada, castanha, um Chateau d'Yquem, sei lá, 1900. Uau! Essa experiência de ver o Chateau d'Yquem já não precisa nem beber. Nossa. Ver o Chateau d'Yquem já é impressionante. Eu imagino. Não, realmente, assim, vinho especial, assim, a gente tem essas histórias para contar, né? É incrível. E é muito legal a harmonização com foie gras, né? É uma coisa também super bacana de fazer. E que porque o vinho de sobremesa, ele pode ir na sobremesa, ou ele pode ser antes da refeição também com foie gras, também é uma coisa tradicional. E lá na Hungria também, eles são produtores tradicionais de foie gras. E ali do ladinho de Bordeaux, na região ali do Languedoc, perto de Carcassonne, também é uma área super produtora de foie gras. Então, também essas harmonizações, às vezes, têm a ver com essa geografia, proximidade, hábitos culturais, e aí eles vão descobrindo o que combina com o que à medida que o tempo vai passando. Né? Não, é super interessante. Eu adoro saber, inclusive, pegar essas dicas de lugares para ir, porque Paris, né? Obviamente, agora a gente está falando de Olimpíadas, quando tá no auge, mas com certeza, né? Vão ser consumidos muitos champanhes nesses momentos de celebração o tempo todo.
E essas histórias, realmente, de storytelling que a gente tem aí, dos produtores e de como fazer, o que você falou de melhorar, etc. E eu queria entrar um pouquinho numa parte, não uma educativa, mas assim, um pouco mais democrática. Algumas pessoas perguntam assim, eu gosto de vinho, começa bebendo vinho esporadicamente, né? Eu gostaria de entender um pouco mais, ou quero dar alguma coisa de presente. Eu sempre escutei que um Chablis a gente não erra. Quando você quer dar uma coisa de presente, não erra. Mas às vezes a gente vai entender quando a gente está falando de mercado de luxo, mas a nossa vontade é trazer um pouco desse universo mais sofisticado para o teu dia a dia. Então, assim, o fato de você parar para tomar uma taça de vinho já é um luxo, é o teu momento, né? Tem gente que toma uísque, fuma um charuto, enfim, a gente tem pessoas que fazem diversas coisas. O vinho é um ritual, né? Da gente Total. com a gente mesmo. A pessoa fala, poxa, Beatriz, Bernardo, não tenho como, de repente, investir R$ 500 agora numa garrafa de Chablis, 350, 400, que acho que é a média, mais ou menos, né? Me perdoa se eu estiver errado, você me corrige. Mas, assim, existem clubes, né, de vinhos para você começar a entender um pouco mais e para você testar coisas que já tem uma curadoria da Porto Vino. Eu acho legal você contar, porque às vezes a pessoa fala, poxa, eu não vou simplesmente chegar num supermercado ou numa loja XYZ e começar a escolher. O fato de você ter esse serviço já traz uma certa segurança de uma curadoria que é democrática, mas ao mesmo tempo ela é segura de que você vai consumir algo que seja já né, comprovado por alguém como você que entende tanto, né? É o que a gente faz lá na Porto. Nós temos 3 níveis diferentes de clube. Legal. Com a ideia de fazer uma duplinha. São sempre 2 vinhos. Uma ideia é uma duplinha de vinhos mais básicos para o dia a dia, que a gente chama de plano descomplicado, né? O nome já diz tudo. Depois a gente tem o plano explorador, um pouquinho acima, que já é para a pessoa que já se iniciou e quer estar entendendo um pouco mais ali a diferença de um para o outro, investigando mais, menos um vinho do dia a dia e mais uma coisa para você prestar atenção e perceber. E depois o extravagante, que já são vinhos ainda mais bacanas, para abrir no final de semana, para abrir com algum amigo que gosta de vinho, umas garrafas mais especiais. Assim, né? E a gente tem até clientes que assinam os 3. Né? Legal. Então ele tem uma assinatura básica justamente ali, eu vou num churrasco, o pessoal vai estar tomando cerveja, eu quero tomar vinho. Putz, preciso de uma coisa para tomar numa boa. Ele leva uma garrafa do Descomplicado. Pô, tem aqui quero abrir uma garrafa um pouquinho melhor hoje, mas tô sozinho. Sim. Vai no Explorador. E o extravagante vai aquela coisa, não, jantar, sábado, vou fazer uma comida melhor, quero um vinho mais bacana. Harmonizar, Né? Quem faz isso, estamos falando de 6 garrafas por mês. Quem bebe vinho, bebe mais do que 6 garrafas por mês. Eu ia falar a né? periodicidade, é uma vez por mês. É uma vez por mês. Isso é muito legal. É muito legal. E aí a gente manda, junto das garrafas também, sempre uma explicação de por que aquelas garrafas foram escolhidas. E assim, tem muitos modelos de clube no mercado, né? Tem, por exemplo, o modelo do clube que quer entender o seu gosto para mandar sempre um vinho dentro do teu padrão de gosto. Tá. Eu não curto esse modelo, porque... Você é o explorador. Eu estava falando assim que o que eu acho mais bacana no mundo do vinho é justamente a diversidade. Você poder um dia estar com um vinho num estilo, outro com outro, um tipo de aroma, outro tipo de aroma. Você poder explorar isso, Sim. Né? O explorador é o que eu acho mais interessante no mundo do vinho. Aí eu vou ficar sempre tomando a mesma coisa? Eu acho, não, muito chato. Acho chato. Sim. Então, um pouco do espírito do cliente que entra no clube da Porto de Vinho e curte é o cliente que tem esse espírito. Não, eu não quero tomar o meu vinho preferido toda vez que eu quero abrir uma garrafa de vinho. Eu quero experimentar. Esse aqui nem é o estilo que eu mais gosto, mas com essa comida, nessa ocasião, encaixa e fica legal. Eu faço muito, eu adoro fazer paralelo, eu tenho uma paixão grande também por música. Eu gosto muito de fazer paralelos entre música e vinho, porque eu acho que são 2 coisas que têm muito a ver em vários aspectos. Legal. E assim, vamos dizer, você é um cara que você é fanático por jazz. Tem um dia que você acorda e quer ouvir bossa nova. Total. Tem um dia que você acorda e quer ouvir um rock and roll. Você vai para uma festa, você não vai... a festa é o casamento. Você quer o pessoal animado. Vai tocar Chet Baker a noite inteira, né? Então, é isso. Do mesmo jeito que cada ocasião e cada estado de espírito pede uma música, Sim. O vinho é a mesma coisa. E a ideia é a gente explorar todos esses estilos e ter uma adega variada e aprender, hoje a garrafa que vai me deixar feliz é essa aqui. Sim.
Isso é que eu acho que é bacana. E a pessoa vai construindo, né, o acervo dela, né? Porque ela vai entendendo a história, ela vai, obviamente, aprendendo sobre cada rótulo que vocês contam a história também. E já sentindo um pouco mais o gosto. A tendência dela é para mais um, para mais outro, Exato. etc. Isso é muito legal. Mas vocês oferecem cursos também? Tem experiências, tipo confraria lá? Como que funciona? Então, a gente faz mais eventos. Assim, o curso muito formalzinho, eu já dei aula várias vezes, já montei várias turmas. Às vezes tem um cliente, tem um grupo aqui que quer fazer um curso, organiza para mim, a gente faz. Mas a gente não tem nada regular. Porque não é o modelo que eu mais acredito se você quer aprender sobre vinho. Tá. Se você quer aprender sobre vinho, não é um curso de 4 aulas, de 6 aulas, que vai te... Pode ser um start legal, Sim. mas não vai ser suficiente. Você quer aprender sobre vinho? Eu acho que esse modelo da assinatura é muito legal, porque você recebe todo mês garrafas e explicação. Garrafa, explicação. E a garrafa, explicação, experiência. Garrafa, explicação, experiência. Mas a experiência tem que ter experiência. E aí você consegue construir isso com mais calma e não esquecer as informações, né? É verdade. Porque você leu a gente manda junto do... Isso outros clubes do mercado também fazem. Vai um material junto da garrafa que você lê. Aí você leu do mês de julho, você lembra do negócio que você leu no mês de abril, porque tem conexão. Sim. E aí você vai conseguindo armazenar essas informações melhor do que chegar, como aqui no podcast hoje, muita informação, né? A gente falou, se absorver isso tudo fica muito complicado. Não, total, porque a gente tem também, nessas empresas de luxo, a gente falando assim, desde, obviamente, vamos pensar, uísque, a gente vai passando, né? Vinho, etc., champanhe, a gente tem algumas degustações, algumas harmonizações. Então, a gente às vezes vê no mercado, é muito comum acontecer, por exemplo, uma LVMH, que tem muitos rótulos, né? Dentro do portfólio do guarda-chuva. Então, vai desde vodka até champanhe. A gente tem todos ali. Então, o que eles fazem? Eles fazem, até para vocês conhecerem um pouquinho mais dessas experiências, de repente, pega uma Maison, que é uma marca de luxo de moda, eles colocam alguém para um sommelier, né? Ou alguém que é um embaixador, que eles também usam esse nome, né? Para poder contar a história da marca, né? Atrelada, e eles fazem uma referência a coleção que está sendo lançada para a bebida que foi escolhida, uma harmonização quase que de lifestyle. Isso é bem interessante, então, né? Esse tipo de experiência eu acho mais legal do que o curso, e ele tem mais a função de dar prazer a quem está participando da experiência, mais para ser uma coisa, né, uma experiência agradável que você vai guardar ali no coração para sempre, né? A Dom Perignon agora, por exemplo, está com uma experiência, uma mesa de chefe no Copacabana Palace. Ah, que legal. Então, isso pode ser reservado direto lá no Copa. Um jantar harmonizado pensado pela Dom Perignon. É uma coisa menos, de novo, para aprender e mais para você ter aquele... sentir esses aromas e esses sabores que são tão especiais. Muita diferença, né? Isso a gente na Porto Divino gosta mais e faz. Isso eu ia te perguntar. Algumas exclusivas para membros do clube, outras abertas, outras só tem um valor diferente para quem é membro e para quem não é membro. A gente faz, por exemplo, fez no ano passado, vai fazer esse ano de novo uma noite de vinho e jazz, que é uma coisa mais para bebericar e provar vários vinhos diferentes e ouvir uma música gostosa. A gente fez no Salão Nobre do Jockey Club aqui do Rio, foi super bacana, o pessoal saiu encantadíssimo. E também, alegre. Muito, bastante. E também a coisa mais da restauração, né? A gente gosta muito de ir para dentro do restaurante para propor esses jantares harmonizados. A Porto Divino tem muito uma visão de que o vinho não precisa ser complicado. Que o vinho é uma bebida gostosa, é para te dar prazer, não é para te criar uma obrigação de ter que ler 5 livros para poder beber. Mas, de fato, assim, o jantar harmonizado já é uma brincadeira para quem quer entrar mais no mundo do vinho. E aí você tem que ter um pouco mais de experiência, de fato você vai ter que ter um pouco mais de dedicação para compreender o que é essa harmonização. É igual você pegar uma pessoa que nunca teve num restaurante de alta gastronomia e botar ela lá na frente de um prato daquele de espuma, né? de sei lá o quê, com pérolas de sei lá o quê, a pessoa vai achar estranhíssimo. Então, para um jantar harmonizado, você já tem que ter um pouco mais de tarima para poder curtir. De novo, fazendo a comparação com a música. Eu acho que um jantar harmonizado é uma ópera.
não é qualquer musiquinha, entendeu? Concordo. E você tem Não que é um acústico. você tem que estar disposto àquela experiência e você tem que ter ouvido, né, e Concordo. paladar para poder aproveitar aquela Eu, experiência. como apreciadora da Sala São Paulo, assídua frequentadora, entendo. Agora, a experiência mais elevada Sim. que o vinho pode te proporcionar é um casamento bem feito entre vinho, grandes vinhos e alta gastronomia. Sim. Isso aí, de fato, assim, é uma experiência que não dá para fazer toda hora. É um Sim. esporte caro, quer dizer, não dá para todo mundo. Algumas pessoas até podem fazer toda hora, mas não dá, teoricamente, para fazer toda hora. E é, de fato, a sublimação, porque o vinho melhora a comida melhora o vinho e é uma experiência Influencia muito, né, no paladar. É muito impressionante. maravilhosa. É impressionante. Mas eu acho que de tudo que a gente trocou aqui, o que ficou também, além dessas histórias incríveis, né, que eu soube muito mais, obviamente, obrigada por você ter contado tantas curiosidades e me ensinado tanto nesse pouco espaço Prazer. de tempo. Mas eu acho que o que ficou pra gente não precisa se gastar tanto pra gente ter uma experiência sofisticada. O simples fato de você ter um tempo para você degustar uma taça de vinho já é um luxo. Eu acho que isso é importante também. E quer celebrar, abra uma boa garrafa de champanhe. E assim, e obviamente, você aprendendo, né? A gente tem aí a internet, que a gente consegue ser muito autodidata em várias Total. coisas, como você contou. A gente tendo, assim, um carinho, né, com o outro, seja a dois, a três, a família. Quando você abre uma garrafa de vinho, é sempre muito gostoso, muito prazeroso e você eleva a tua experiência. Então, obviamente, o vinho, independente dele, ele traz aí uma sofisticação diretamente para a tua ocasião, né? Acho que isso que a gente entendeu também. É isso. Acho que é super importante. Tá bom? Obrigada, então, por você ter contado um pouquinho mais, pelo seu tempo nesse domingo. Foi um prazer receber você. O prazer foi todo meu e tem mais história aí para uma parte 2 também. Com certeza. Vamos marcar. Ó, está registrado, hein? Obrigada. Obrigado. Obrigada, Bernardo.